galerinha, English Language Teacher in the Field, professor de língua inglesa na área. Como vocês estão? Vocês estão bem, né? Hein? Beleza! Welcome to our English Language Class. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Convido todos vocês para construir conhecimentos. We go? Vamos nós? O assunto que nós iremos abordar hoje é sobre as classes gramaticais na língua inglesa. De forma resumida, apresentaremos o conceito de cada grupo e citaremos algumas palavras na língua inglesa. Antes de dar continuidade, precisamos revisar esse tema. Você sabe o que são classes gramaticais? Sim, sabem sim. Estudamos esse tema na matéria de língua portuguesa. Lá, nós aprendemos que todas as palavras existentes na língua portuguesa são divididas em apenas 10 grupos. Então, na língua inglesa não é diferente. Elas também são divididas em 10 grupos. Vamos ver quais são elas? Revisar, lembrar? As classes gramaticais na língua portuguesa são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Esses são os 10 grupos que dividem as palavras na língua portuguesa. E assim, cada grupo tem as suas palavras com as suas determinadas funções. O substantivo são palavras que dão nome a tudo que existe. Nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, ou seja, eles estão diretamente ligados aos substantivos. Os artigos são as palavras que antecedem os substantivos, fazendo definição em gênero, masculino ou feminino, e em quantidade, plural ou singular. Na sequência, temos os numerais, que o próprio nome já diz, né, são as palavras que dão nome aos números, que representam quantidade, as frações. Os verbos é a classe de palavra mais amada da língua portuguesa. Elas indicam principalmente a ação, mas podem também indicar um estado ou um fenômeno da natureza. Na sequência, temos o advérbio, com a função semelhante ao adjetivo. Elas modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, mas elas se dirigem principalmente a um verbo. Os pronomes são palavras que substituem o substantivo numa frase ou que acompanham, determinam e modificam os substantivos, que são aqueles bem conhecidos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, quem, quando, como. As preposições são palavras curtas, mas que têm a função de estabelecer conexões, principalmente entre orações, entre duas frases que contêm verbo cada uma. As conjunções têm a função parecida com preposição também. Elas também ligam orações, mas elas estabelecem as funções de coordenação e de subordinação. E por último, temos a interjeição, que são palavras curtas que têm um sentido de expressar sentimentos, sensações. Finalizamos esta aula por hoje e na próxima aula vamos dar a sequência e aprofundar sobre este assunto, sobre este tema, pronunciando as palavras em inglês. Ok? Até lá!